SINGEM, Sistema Integrado de Gestão Empresarial, módulo de relatórios. O SINGEM é um aplicativo Windows semelhante ao Word, Excel, Access e o mesmo se divide em módulos, como cadastramento, comercial, administrativo e financeiro. O SINGEM possui cadastros, tabela de preços, pedido de compras, pedido de vendas, que seria a pré-venda, conferência, vendas, inventário de estoque ou balanço físico, contas a pagar, contas a receber, contratos, previsões de despesas e fechamento de caixa. Relatórios financeiros, ficha, espelho ou fluxo de caixa futuro. Como se trata de um fluxo de caixa futuro, eu vou pedir um período de amanhã até o final do ano, por exemplo. Então amanhã seria 24/4, vou pedir até o dia 31/12. Então 12/31 de 2013. O tipo de relatório seria o sintético. Bom, este relatório ele nos informa os dados da empresa que está utilizando o sistema, tá? O endereço completo, o título, ficha, espelho, entre parênteses sintético, o período que eu acabei de solicitar, a data e a hora que eu estou visualizando o relatório. Bom, essa ficha espelho, ele compõe a coluna de vencimento, com o dia da semana. Pode observar aqui que ele põe 24/4, que seria uma quarta-feira, incluindo sábado e domingo. Bom, existe uma coluna com o recebimento, no caso, seria o que eu tenho a receber do meu contas a receber, Eu tenho a coluna de pagamentos, que seria o que eu tenho a pagar do meu contas a pagar. Tenho a coluna de previsões, que é o que eu tenho a pagar de previsões de despesas, e o subtotal, que é a soma dos três. Existe uma coluna de pré-vendas, que seria aqueles meus pedidos de venda que ainda não foram faturados, meus pedidos de compra, que ainda não foi recebido do meu fornecedor, e o total, que seria a soma de recebimentos, pagamentos, previsões, pedido de vendas ou pré-vendas, pedido de compra. E o meu saldo, observe que na parte superior, onde tem saldo das operações financeiras, seria o saldo que eu tenho em banco, seria a soma de todos os meus bancos. Consequentemente, ele vai se somar com o total e alimentar o seu saldo sucessivamente. Relatórios financeiros, fluxo de operações financeira. Ou seja, o fluxo de operações financeira é o fluxo de caixa. É recomendado o fechamento do dia do anterior. O futuro não seria possível, Eu não teria como fechar um caixa que ainda não aconteceu. Então, seria o fechamento diário. Por exemplo, eu vou pedir de um período porque o programa não está alimentado com a data de hoje, mas leve em consideração que esta data é um fechamento diário. Pode ser também periódico, ou seja, a data inicial para trás até a data de hoje. Então, eu vou puxar um período grande com 1/1 de 2013 até o dia de hoje. A operação financeira seria as contas correntes bancárias, as contas bancárias da empresa e o caixa ou o caixa contábil, Então, vamos escolher aqui, por exemplo, o Banco do Brasil. Ou seja, ele vai me apresentar toda a movimentação de entrada, saída do Banco do Brasil do dia 1/1 de 2013 até a data de hoje. Quando eu posiciono a operação financeira, quando eu escolho a operação financeira, o mesmo nos solicita a agência, que ele já está visualizando, e a conta corrente. Tipo de relatório, eu vou pedir por data. Essa seria a data da movimentação. Existe também a data de conciliação ou pela data de competência. Vou pedir como padrão a data da movimentação no sistema. Ao executar,
O mesmo ele vai mostrar o relatório com os dados da empresa usuária do sistema e seu endereço, o período do relatório, a data e a hora que eu estou visualizando o relatório. O mesmo aponta qual é a operação financeira que eu estou visualizando no momento, mostrando a agência, conta corrente e o saldo anterior à data solicitada. No caso aqui, é o valor que está no saldo no fechamento do dia 31/12 de 2012, iniciando como 1/1 de 2013. Esse relatório, eles nos mostra a data que foi lançado, ou seja, a data que foi baixado o título, independente se é crédito ou débito, o número do documento do título, que foi informado na baixa do título, o histórico, a conta corrente interna, a despesa, que seria a despesa do plano de contas, o crédito, no caso, quando é baixado, por exemplo, contas a receber, ou qualquer título que seja incluído também dentro do caixa, de acordo com o status, se é crédito ou débito. No caso aqui seria crédito, né? Tudo que for creditado. Em vermelho, na coluna de débito, tudo aquilo que foi baixado de previsões de despesas, do contas a pagar ou lançado diretamente no caixa com o status de débito. Em seguida, eu tenho a coluna mostrando o saldo, que seria o saldo anterior mais o crédito menos a despesa. Ele cria o saldo atual. E a coluna com a conciliação, ou seja, a data da conciliação bancária, ou seja, quando você informa a data que está aparecendo no lançamento do extrato do banco. Na última, quando chega na parte inferior, ou seja, no final do relatório, ele mostra o valor do saldo conciliado, que é o que está apresentando atualmente no extrato bancário, e os totais, que seria pelo sistema, né? Aqui, os totais, que seria pelo sistema. Do lado eu tenho total de crédito e o total de débito. Relatórios financeiros, previsões. O relatório de previsões, ele também vai nos solicitar um período deste relatório. Então, esse relatório eu posso pedir uma data para trás, a data de hoje, ou uma data para frente, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui de tudo que eu tenho a pagar de previsões. Tá. As previsões, como eu falei anteriormente, eu vou puxar uma data para trás, né? Dia 1/4, vou pôr aqui 1/1, até o final do mês, dia 30/4. Por tipo padrão, que seria por vencimento, embora eu tenha outras, né? Ele pede para escolher um grupo, eu posso escolher um grupo se eu quiser e executo. A visualização do relatório é como padrão, né? Mostrando sempre os dados da empresa, o período do relatório, o título do relatório, que no caso é previsões de despesas, a data e a hora que eu estou solicitando o relatório. O mesmo, ele é separado por vencimento, ou seja, eu tenho aqui entre o período que foi solicitado o vencimento no dia 1/1 de 2013, no qual o mesmo encontra aqui um pagamento de previsão, no caso ele mostra um pagamento de despesas, um campo de observações, qual seria o plano de conta que está direcionado para este pagamento, o número do documento, o valor da despesa e a data que essa despesa foi emitida, tá? Pode observar, ó, vencimento dia 1/1, vencimento dia 10/1, né? Vencimento 12/1 e assim sucessivamente. No final do relatório, o mesmo ele mostra o total do período, o total ER, o total não ER,
Relatórios financeiros, total de despesas, custos. Bom, vou pedir um período para trás, o período inicial sendo 1/1 de 2013 até a data de hoje. O tipo de filtro padrão, que seria por data e não por data de competência. E o tipo de relatório também como padrão, sendo sintético. Ao executar, o mesmo vai visualizar o relatório com os dados da empresa, período que eu solicitei do total das despesas pagas, o título, a data e a hora da solicitação do relatório. Bom, o mesmo ele mostra o código do plano de contas da despesa, a descrição da despesa, o limite que foi orçado, o valor que foi pago dessa despesa e o saldo, que seria o limite menos o que foi pago. Relatórios financeiros, posição do cliente. Bom, a posição do cliente, como está mostrando aqui como padrão a posição completa, vou pedir de um período grande, seja ele para trás ou para frente. Então, vou pedir do dia 1/1 até o final do mês, ou final do mês 12. Posição completa. Eu tenho outros tipos de relatórios, né? Mas vamos pegar o padrão que seria a posição completa. Posso pedir de um único cliente ou de todos. Né? No caso, como se trata de posição, houve um engano. A posição do cliente já está dizendo, é individual por cliente. Então, eu estou pedindo o período de 1/1 de 2013 a 30/12 de 2013, a posição completa do cliente. Vamos procurar um cliente aqui, esse cliente faculdade AESO, tá? Com data base do cálculo de juros na data de hoje, 23/4. Ao executar, o mesmo vai nos mostrar no relatório os dados da empresa usuária do sistema, o período que eu estou solicitando o relatório, o título do relatório, que seria a posição do cliente completa, a data e hora que eu estou solicitando este relatório. Em seguida, ele dá um resumo um pouco sobre o cliente. Ele mostra o CNPJ do cliente, o limite pré-estabelecido de compra do cliente, o código, a razão social do cliente, o telefone do mesmo e a pessoa de contato principal, o endereço, a cidade, o bairro, a unidade federativa e o CEP. Em seguida, como se trata de posição completa, ele vai mostrar os títulos que ainda estão em aberto, não interessa se está vencido, vencendo ou a vencer. Ele irá mostrar por conta do período que foi solicitado. E os títulos recebidos. Então vamos lá. Os títulos em aberto no período, ele está mostrando aqui a data de vencimento, a data de emissão do título, o número do documento, o cheque, se caso for notificado algum cheque, o tipo de recebimento, a origem, o portador, o valor de cada título, a quantidade de dias de atraso e o valor atualizado, ou seja, esse valor mais os juros. Tenho o total do valor, o total atualizado, o total do valor padrão, o total do valor atualizado, ou seja, com juros, o valor que está vencido e o valor a vencer. Ele mostrou um valor a vencer porque eu pedi um período de 1 de janeiro até 30/12 de 2013. Os títulos que já foram recebidos deste período, deste cliente. Então ele mostra a coluna principal, a data que foi recebido o título, o vencimento original, o número do documento do título, o número do cheque, o tipo de recebimento, ou seja, a forma que ele foi recebido, a data de emissão, o número do documento da baixa, caso fosse especificado na hora da baixa, o portador, que seria a operação financeira,
o valor do título, a quantidade de dias em atraso, 861 dias de atraso, por quê? Porque o vencimento aqui foi no dia 22 de 11 de 2010 e o recebimento foi dado no dia 1 de 4 de 2013. Esse cliente estava com esse título atrasado há 861 dias. E o valor que o mesmo pagou. No final do relatório tem um resumo aqui, o total geral, de todo, no caso, o total de todos os títulos, tá? Seria os recebidos mais o que tem a receber, o valor do que está em aberto, esse valor ele bate com este aqui, e o valor recebido, que seria este aqui. Relatórios financeiros, posição do fornecedor. Semelhante à posição do cliente, o mesmo vai nos mostrar a posição de como estamos em relação ao fornecedor. Vou pedir um intervalo de data grande também até o final do ano. Como já está dizendo, posição do fornecedor. Então eu quero saber o que eu estou devendo ao fornecedor com quais sistemas. Na posição padrão, no tipo de relatório padrão, que seria títulos em aberto. Ao executar, o mesmo vai mostrar através do relatório, né, os dados da empresa usuária do sistema, o período do relatório, o título do relatório, posição do fornecedor, títulos em aberto, e a data que eu estou solicitando e a hora que eu estou solicitando o relatório. Como se trata de títulos em aberto, o mesmo só vai nos mostrar os títulos que estão em aberto neste período. Pode observar que eu tenho títulos aqui que já venceu, porque eu pedi um período grande. Então, eles nos mostram separado, nos visualiza a coluna por vencimento, né, do mais antigo até o mais atual. Nos mostra a data de emissão do título, o número do documento do título, o nome do fornecedor, ou seja, a razão social do fornecedor, o cheque, o número do pedido, a coluna mostrando o valor do título e o total, ou seja, com juros. Lembrando que a posição do fornecedor, eles nos mostram nesse relatório tudo que eu tenho a pagar do fornecedor, ou seja, tudo que eu tenho a pagar que está sendo visualizado no contas a pagar, os títulos em aberto. No final ele dá o total da soma de todos os títulos. Relatórios financeiros, títulos a pagar, pagos. Vou pedir também um período grande, ou seja, do dia 1 do 1 até o dia 30 do 12, tá? Ordenado por vencimento, que está como padrão. Tipo de recebimento, vou solicitar todos. Sigla também todos. E também todas as unidades federativas. Bom, ao executar, o mesmo nos mostra lá um relatório do contas a pagar por vencimento, ou seja, todos os títulos que eu tenho do meu contas a pagar, ou seja, de compras que nós fizemos. Esse relatório ele mostra os dados da empresa usuária do sistema, o período solicitado, o título do relatório, a data e a hora que eu estou solicitando esse relatório. Como eu pedi um período grande, o mesmo se divide, o mesmo separa por data de vencimento. Por exemplo, eu tenho um vencimento aqui 14 de 3 de 2013, o mesmo nos mostra quem seria o fornecedor, tá? O tipo de recebimento, o plano de contas que está vinculada ao título, o cheque, se caso foi comprado com cheque, o número do título, o valor do título, a data de emissão e o ER. No final do relatório, eu tenho um resumo do total geral, tudo que eu tenho a pagar do período, o total não é R e o total é R. Relatórios financeiros,
títulos a receber, recebidos ou Ctrl F2. Bom, o mesmo solicita um período inicial ou final. Eu vou solicitar também, como exemplo, de 1/1 a 30/12, caso eu botar 31/12. Padrão, tipo de relatório como padrão vencimento, tipo de recebimento todos, portador todos, grupo de clientes também todos, unidade federativa e sigla, ou seja, o parâmetro padrão. Embora tenha outras formas de você pesquisar, né? Você visualizar o relatório. Ao executar, o mesmo nos mostrará um relatório com os dados da empresa usuária, o período solicitado, o título do relatório, a data e a hora da visualização do relatório. O mesmo se divide em vencimentos, ele separa por vencimentos. Pode observar aqui, nesse vencimento que está mostrando como exemplo aqui, dia 4/4, o mesmo cliente eu tenho 2 títulos vencendo, né? Ele nos mostra os dados do cliente. Antes de continuar, os títulos a receber, por vencimento, ele nos mostra todos os títulos que eu tenho no meu contas a receber, ou seja, proveniente de vendas. Então, eu tenho uma coluna nos mostrando a razão social do cliente, o telefone do cliente, o tipo de recebimento, uma coluna com cheque, se caso a gente recebeu o título, se a gente está recebendo o título através de um cheque, o número do título, o valor do título, a data de emissão, o ER, a quantidade de dias que está vencido ou a vencer, mais o valor com juros, que seria o título, seria o valor padrão do título, mais os juros. Bom, observando cada vencimento, ele mostra o total por vencimento e o total dos juros por vencimento. No final do relatório, eles nos mostram o total, quantidade de dias, quantidade de atraso médio, o total geral da soma de todos os títulos, o total geral do não ER, o total geral do ER e o total geral dos juros. Ainda abaixo ele mostra o resumo por sigla, ou seja, quanto foi faturado pela sigla do tipo de recebimento, ou seja, quanto foi faturado em boleto, à vista, no cheque e assim por diante. Relatórios financeiros, total de pagamentos. O mesmo solicita também um período. Eu vou colocar também um período de 1/1 a 30/12. O tipo de relatório, embora ele mostre em aberto e baixados, eu vou solicitar o padrão que seria em aberto. Ao executar, mesmo padrão do sistema, os dados da empresa usuária do software, do sistema, o período solicitado do relatório, o título do relatório, total de pagamentos em aberto, e a data e hora que eu estou visualizando o relatório. O total de pagamentos em aberto, ele vai nos mostrar todos os pagamentos efetuados do contas a pagar e das previsões de despesas. E o mesmo ele separa através da coluna origem, tá? Que mais na frente eu vou frisar sobre ele. Então, o relatório se divide por vencimento, né? No caso, ele separa por vencimento. Então, por exemplo, aqui, ó, no dia 1/1 de 2013, tem um histórico aqui que é referente a uma previsão, certo? Uma previsão de pagamento, tá? Ele mostra essa previsão, né? O histórico ou o nome do fornecedor. Histórico / fornecedor, porque é o seguinte, fornecedor porque pode ser um título do contas a pagar, e o histórico porque pode ser um título das previsões de despesas. Um campo de observações, o código do plano de contas, o nome do plano de contas, o cheque, se caso foi padronizado já no cheque, ou seja, se foi disponibilizado em cheque, o número do documento, o valor do título, o ER, a data de emissão
e a origem. Neste caso, esse lançamento é um lançamento que foi feito nas previsões de despesas, tá? Assim como os demais. Bom, aqui embaixo, na data de vencimento 1/4 de 2013, eu tenho exemplos de títulos que vêm do contas a pagar, por isto que a origem está a letra C, de contas a pagar, e P de previsões. No final do relatório, o mesmo ele também mostra um resumo. O total geral, que seria a soma de todos os títulos que estão em aberto, o total é R, e o total não é R e o total é R. Relatórios financeiros, total de recebimentos. Vou pôr um período também para trás, né? Do 1 até o mês 12, até 30/12. Mesmo padrão, ele pede qual é o tipo de relatório, vou colocar padrão em aberto, mas ele está lá também mostrando os baixados de todas as operações financeiras ou uma simples operação financeira. Ao executar, segue o padrão de relatório mostrando os dados da empresa usuária, o período solicitado, o título do relatório, o total de recebimentos por vencimento, a data e a hora solicitada. Bom, o que seria isso? Ele nos visualiza todos os títulos que eu tenho a receber do meu contas a receber e todos os meus títulos que eu tenho a receber de contratos, tá? Bom, como é que a gente fica sabendo? Mais adiante eu vou informar para vocês. Bom, esse relatório ele é separado, ele é dividido por data de vencimento. Tá vendo? Eu tenho dois títulos que vencem aqui no dia 4/4. Ó. Então, vencimento 4/4, ele nos mostra a emissão deste título, o número do documento, o código do portador, quem seria o cliente, o telefone do cliente, o valor do título e a origem. Aqui é que eu fico sabendo se esse título foi originário do contas a receber, porque tem CAR, ou dos contratos, que aqui teria contrato. Tá? Existe um totalizador para cada vencimento. E no final do relatório, ele dá o total geral, ou seja, a soma de todos os vencimentos do período. Relatórios comerciais, acompanhamento dos vendedores. De um período, vou puxar do início do mês até hoje. Bom, os dados da empresa usuária do sistema, né? O período solicitado, o título do relatório, que seria acompanhamento dos vendedores, a data e a hora solicitado, e isso aqui seria o usuário que logou o sistema. Bom, esse relatório ele nos mostra o código do vendedor, o nome do vendedor, a meta estipulada para o vendedor, a venda diária, né, a venda média diária, a venda acumulada do período, o percentual da meta, né, do que ele atingiu neste período da meta, o quanto está faltando para ele bater a meta, né, o percentual do que está faltando para ele bater a meta e que o sistema projetou referente à nova venda. Nesse mesmo relatório eu tenho o total acumulado, que é a soma de todos os vendedores, a soma dos saldos e a soma geral da projeção. Relatórios comerciais, total de compras de um período, vou puxar para trás, né? Tipo do relatório, sintético por fornecedor, que seria o padrão. Bom, este relatório nos mostra os dados da empresa, tá? O usuário do sistema, o período solicitado, o título do relatório, que seria total de compras por fornecedor, a data e a hora da visualização do relatório. Bom, nesse relatório ele nos mostra o código do fornecedor, né?
a razão social do fornecedor, a unidade de medida, no caso, a unidade aqui que ele se trata, na verdade, seria a unidade de medida, né? A unidade de medida. A quantidade de produtos comprados deste fornecedor, o total da fatura, né? O total da compra sem IPI, o preço médio, né? Os descontos e o total das compras do período. Embaixo ele coloca a quantidade de fornecedores, o total da quantidade de itens comprados, né, em todos esses fornecedores que estão sendo visualizados deste período, o total geral do IPI, o total geral do desconto e o total geral de todas as compras. Relatórios comerciais, pré-vendas por cliente, ou Ctrl F3. Vou também solicitar um período para trás, de 1/1 até o final do mês, né? Embora eu não tenha pré-vendas com datas futuras, né? Então vou colocar até a data de hoje. Vamos pegar o relatório padrão, né? Eu tenho diversos relatórios, vou pegar esse como padrão. O tipo de relatório seria simples, ordenado por data de emissão. Tipo de relatório, o tipo da pré-venda seria completo, no caso ele vai mostrar o que é cotação e o que é pedido, tá? De todos os vendedores, todos os clientes, todos os grupos de produtos, todos os produtos e todos os status. Ao executar, o mesmo vai nos mostrar no relatório, né? Ele não está, no caso, não está nos mostrando aqui o período, mas ele puxa por período, tá? Mostra os dados da empresa usuária do sistema, o título do relatório, que são pedidos por cliente ordenado por emissão, a data e hora da visualização do relatório. O mesmo ele separa por cliente, tá vendo que ele mostra aqui um cliente. Neste período, eu só tenho essa pré-venda, mas se tivesse mais de uma pré-venda, ele ordenaria por ordem alfabética de cliente. Então, relatórios pedidos por cliente ordenado por emissão. O que seria pedidos? Seria todos os meus pedidos de venda, ou seja, todas as minhas pré-vendas que ainda não foram faturadas, tá? Nesse relatório ele separa pela data de emissão, né? Ele mostra que diga no relatório, separado por cliente, mostrando a data de emissão do pedido de venda, o número do pedido de venda, ou seja, da pré-venda, o código do produto, a descrição do produto, a quantidade que foi pedida, a quantidade que já foi entregue, o saldo, que seria a quantidade pedida menos a que foi entregue, o preço do produto para esta pré-venda, ou seja, este pedido de venda, e o total da fatura, tá? Relatórios comerciais, total de vendas, sintético. Vou pedir de um período de 1/1 até a data de hoje. Tipo de relatório eu tenho diversos. Vou pedir como padrão sintético, mostrando todos os vendedores e de todos os status. Ao executar, pronto, o mesmo nos mostra o relatório com os dados da empresa usuária do sistema, o período solicitado, o título do relatório, a data e a hora da solicitação do relatório. Bom, esse total de vendas, ele separa os produtos dos serviços. O que seria isso? Todas as vendas que foram feitas no sistema de produto ou de serviço. No caso, ele está separado. Produto, ele nos mostra a referência do produto, a descrição do produto, a quantidade de produtos no período, né, deste produto no período, a quantidade de volumes, ou seja, caixa, os descontos que foram efetuados, o preço médio de custo, o total do custo, que seria o custo vezes a quantidade, o preço, né, vendido, no caso seria o preço médio,
o total da venda, que seria o preço médio vezes a quantidade, o lucro em cima do custo total, tá? Ou desculpa, só corrigindo, o lucro em cima do custo referente, do custo referente ao preço e o percentual de lucro. E ele aqui nos mostra o total de cada uma das colunas, com exceção de algumas. Abaixo, como eu falei, ele separa produtos e serviços, vai seguir o mesmo critério: referência, descrição, quantidade, quantidade de venda, descontos, custo, custo total, preço, total de vendas, lucro e percentual do lucro. Tá? Relatórios comerciais, total de vendas de um período, tá? Por cliente sintético. Ao executar, o mesmo nos visualiza da seguinte forma, os dados da empresa usuária do sistema, o período solicitado, o título do relatório, a data e a hora solicitada do relatório. Esse relatório ele mostra por cliente, nos notificando aqui o código do cliente, a razão social, a unidade federativa do cliente, a quantidade de itens que foi vendida para este cliente neste período, a quantidade de produtos que foi vendido nesse período para este cliente, a última venda, ou seja, a data da última venda que foi feita para ele, o preço médio, a cidade e o total da fatura, tá? Que seria o preço médio multiplicado pela quantidade de vendas, tá? Desculpa, corrigindo, não tem nada a ver com o que eu falei agora. Seria o total que foi faturado neste período, ok? O percentual, esse percentual seria em cima do preço médio, e a curva ABC, ou seja, lembrando que a curva A representa 65% do faturamento, a B seria dos 65 aos 90 e o C seria os últimos 10%. Relatórios administrativos, total de estoque. Bom, o total de estoque, geralmente a gente pede a data atual, sempre a data padrão que o sistema já traz, ou seja, eu quero saber o estoque de hoje. Para eu saber o estoque de hoje, eu comparo com a data de ontem, mas eu posso pedir um período para trás também. Tá? Então, vou pedir como seria o estoque, como estaria o estoque hoje. O tipo de relatório, vou deixar como padrão, constar zerado, ou seja, ele vai mostrar mesmo os produtos que estão zerados ou negativos, mostrando pelo custo, pelo preço de custo. Ordenado por descrição, nenhuma restrição, supergrupo todos, os fornecedores todos. Ao executar, esse relatório nos visualiza os dados da empresa usuária do sistema, a data que eu pedi do estoque, o título do relatório seria total de estoque, a data e a hora que eu solicitei esse relatório. Bom, o mesmo ele mostra o código do produto, a descrição do produto, a unidade de medida do produto, a quantidade que eu tenho de volumes deste produto, ou seja, quantidade de caixa, o estoque anterior, ou seja, o estoque anterior à data que eu solicitei, as entradas de mercadoria, ou seja, o que eu comprei na data de hoje, a data de saída da mercadoria, o que eu vendi na data solicitada, no caso a data de 23/4, o estoque atual, a quantidade que eu tenho de reserva, ou seja, de pré-vendas que ainda não foram faturadas, tá? A quantidade de previsões, ou seja, a quantidade de produtos que eu fiz pedido ao meu fornecedor, mas ainda não recebi, e o saldo, que seria o quê? Meu estoque atual, menos as reservas, mais as previsões de chegadas, dá o meu saldo atual. O preço de custo de cada produto,
e o total do custo, que seria minha quantidade atual multiplicado pelo preço de custo. No final tem os totais, tá? de algumas colunas. Relatórios administrativos, total de estoque por lote. Então, a data do estoque, vou pôr a data do estoque como padrão, a data de hoje. Tipo de relatório, não constar zerado, ou seja, ele não vai mostrar o estoque que tiver zerado. Restrição, vou colocar nenhuma e vou pedir para executar. Bom, este relatório, pelo que eu estou visualizando, no caso, ele separa por fornecedor. Ele nos visualiza os dados da empresa que está utilizando o sistema, né? A data que eu solicitei esse relatório, né? O título do relatório, que é total de estoque por lote, e a data que eu estou visualizando, a data e a hora que eu estou visualizando esse relatório. Ele mostra quem é o fornecedor, né? O mesmo ele se divide por grupo dentro de um fornecedor e nos mostra produto a produto, ou seja, o código do produto, a descrição do produto, o lote se existir, né? Por isso que o nome é por lote, a quantidade de volumes, ou seja, caixa, a quantidade atual de estoque, a reserva, ou seja, se tem alguma coisa reservada para algum cliente, ou seja, que fez uma pré-venda que ainda não foi faturado, a data de fabricação, data de validade, né? O preço de custo e o preço principal, tá? Pode observar que dentro do fornecedor que ele está visualizando, ele é separado por grupo, o grupo de informática, grupo de ML, grupo de parafusos, grupo de tancagem, e aí ele já puxa para o próximo fornecedor, e assim por diante. Tá? Relatórios administrativos, faturamento resumido de vendas de um determinado período, já que se trata de vendas, eu vou puxar um período para trás até hoje, né? Você pode escolher o status aqui, qual seria o tipo do relatório, seria por emissão, por documento, por vendedor, por data de saída. Eu vou pedir o padrão do sistema, que seria por emissão, o padrão do vendedor, do grupo do cliente e do cliente, e vou executar. Né? Aqui é para você informar se tem ER, se foi emitido algum comprovante do mesmo e pedindo para o mesmo mostrar as NFs. Então, ao executar, o mesmo ele visualiza o relatório do período, mostrando o usuário do sistema, o título do relatório, que é faturamento resumido de vendas, data e hora da solicitação do relatório. O mesmo ele separa por data de emissão, né, como vocês estão observando, né, tudo que foi emitido de venda no dia 5, né, mostrando, separando pelo número do documento. Então ele tem a coluna aqui do documento da venda, né, que seria o número da nota fiscal, o número da pré-venda, tá? O número do documento da pré-venda, a data da saída desta mercadoria, tá? O código do cliente, né? Faturamento resumido de venda já está dizendo, são vendas, né? O nome da razão social do cliente, o tipo de recebimento, quem seria o vendedor, a comissão do vendedor, né? Os descontos efetuados e o total da fatura do período. Né? Lembrando que ele é separado por data de emissão, cada emissão ele tem um total. E no final do relatório ele mostra a quantidade que foi vendida, né? A quantidade de vendas, no caso tem 16 linhas aqui, 16 documentos vendidos, o total geral, o total dos descontos e um resumo do tipo de recebimento, ou seja, a sigla, pela sigla do tipo de recebimento, né? Quanto faturou em boleto, em cheque e à vista. Relatórios administrativos, rastreamento de estoque. Bom, vou pedir também de um período, tá? E vou fazer um rastreamento de um produto específico. Então, vamos rastrear um produto desde o dia 1/1 até hoje, né? No modelo padrão, e do produto
que a gente tenha conhecimento. Então, pressionando F2, ele mostra a listagem de todos os produtos. Deixa eu ver o produto 00001, que seria caneta esferográfica. Tá, esse aí eu utilizei muito como exemplo. Tá? Ele já fez a busca aí do produto e eu peço para executar. Isso é muito conhecido como Cardex, né? Ele vai fazer o rastreamento deste produto, do período que eu solicitei, das entradas e das saídas, ou seja, a origem dele, de onde ele veio e para onde ele foi. Tá? Então, seguindo aquele mesmo contexto, os dados da empresa que está utilizando o sistema, né? O período solicitado do rastreamento, o título do relatório, que seria rastreamento de estoque, data e hora solicitada da visualização do relatório. Bom, ele nos mostra o código do produto, a descrição do produto e o estoque anterior a esta data, ou seja, ele iniciou dia 1º com 29, ou seja, encerrou dia 31/12/2012 com 29 unidades. Bom, esse relatório nos mostra a data, o número da chave, que é um controle interno do sistema, o custo deste produto para este documento, né? O preço que foi, no caso aqui, foi vendido, né? O preço do produto, o documento que no caso está apontando a data desse rastreamento aqui, o lote, se existir, o histórico, no caso ele detectou que foi uma transformação, uma produção, né? Foi uma produção dessa mercadoria que ele deu saída de 10 e ajustou automaticamente o estoque para 19. Por quê? Tinha 29, deu saída de 10, caiu para 19. Então, observe aqui, ó, que esse mesmo produto foi dado uma saída no dia 12/3 referente à chave 162, o documento 54, a nota fiscal do número 54. Esse produto, o custo dele foi R$ 13,40, vendido por R$ 14,99 ao cliente que vocês estão visualizando. Não foi especificado o volume, ou seja, não foi vendido em caixa. E ele não saiu, ele não entrou, ele saiu, ou seja, foi vendido 2.000 unidades, que no caso, como o estoque estava 19 menos 2.000, ele ficou negativo em 1.981. E assim ele vai fazendo, ó, as entradas e as saídas e vai regulando o estoque. Tá? No final do relatório eu tenho o total das saídas e o total da entrada. Ou seja, o rastreamento de estoque ele vai identificar as entradas e as saídas deste produto. Ele vai rastrear as entradas e as saídas. Bom, relatório administrativo, rastreamento de lotes. Eu tenho como também rastrear um lote. Embora eu não lembre ter feito algum exemplo com lote, eu não vou especificar o número do lote, eu vou executar. Então, se eu soubesse de algum lote, eu informaria e o mesmo nos mostraria o número do lote e o rastreamento de entradas e saídas daquele determinado lote, não interessa qual seria o produto. Então, vamos supor que eu tenha um produto 001 do lote 01 e tenha um produto 002 do lote também 01. No caso, ele vai rastrear os dois. Por isso que vocês estão vendo aqui, ó, produtos misturados. Tá? Então, se eu tivesse especificado algum lote lá no lote 01, ele poderia aparecer 2, 3, 4, 10 produtos. Aí ele não vai exemplificar. Aí ele mostra o período, né, os dados da empresa usuária, o título do relatório, a data e a hora que foi visualizado o relatório. Relatórios fiscais, registros de entrada. Registro de entradas. De um período, né? Registro de entradas é um relatório, já está dizendo, ele vai mostrar, ele vai visualizar aí todas as notas fiscais de fornecedores, ou seja, tudo que eu dei entrada na minha empresa de fornecedores. Ao executar, eu tenho um tipo de relatórios aqui, ó, incentivados e não incentivados. Eu quero completo, que ele vai mostrar os dois. Tá? Pronto. Ao executar, o mesmo, ele visualiza aqui o registro de entrada. Tá? Quem seria o usuário que está solicitando este relatório? O CNPJ da empresa, tá?
e o título do relatório, que seria registro de entradas. Bom, o mesmo, ele nos visualiza a data, né? No caso seria a data de emissão das entradas, o modelo da nota, tá? O número de série da nota de entrada, o número da nota fiscal, a razão social do fornecedor, CNPJ, o número de inscrição, a situação tributária, o código da situação tributária, a unidade federativa, né? O CFOP, que é a natureza da operação de cada compra efetuada, o valor de cada nota, tá? Com o seu total, a base de cálculo, tá? Do ICMS e o seu total, a alíquota do ICMS de cada nota, o valor do ICMS e o seu total, a alíquota, o IPI, no caso aqui seria o valor do IPI, aqui seria, ele está com uma alíquota, é o percentual do IPI, tá? O valor do IPI e o valor do ICMS substituição, né? O valor do ICMS substituto e o seu total, tá? Na parte que tem inferior, né, nessa parte de baixo, ele dá o resumo por cada CFOP, tá? Então, ó, CFOP de amostra grátis, o CFOP das compras, das devoluções e das transportadoras. Bom, relatórios fiscais, registro de saída. É um relatório semelhante ao de entrada, embora ele mostre todas as saídas, ou seja, ele notifique neste período que eu estou solicitando todas as vendas. Eu posso escolher uma operação, eu posso escolher aqui uma opção de pessoa física ou jurídica, vamos colocar todos. Bom, no período que eu estou solicitando, né, o mesmo, ele coloca o login, a pessoa que fez o login, que solicitou o relatório, CNPJ da empresa, o título, registro de saída, nos mostra a data da venda, né, o modelo da nota, o número de série, né, o modelo da nota, o número de série da nota, né, o número de série da nota, o número da nota fiscal, o nome da razão social do cliente, CNPJ do cliente, a inscrição do cliente, a unidade federativa do cliente, o CFOP, né, especificado na venda, né, foi feito para o cliente, o valor da nota, a base de cálculo de ICMS com o seu total, a alíquota, ou seja, o percentual do ICMS, o valor do ICMS e o total embaixo, o IPI e o valor do ICMS substituto e os seus totais. Embaixo eu também tenho um resumo, né, de todos os CFOPs que foram utilizados no período solicitado. Relatórios fiscais, compras por CFOP, de um período de 1/1 até a data de hoje. Vou solicitar todos os CFOPs. Já está dizendo compras por CFOP. Ele vai visualizar os dados da empresa usuária do sistema, o período solicitado, a data e a hora que está sendo visualizado o relatório, e o mesmo ele separa por CFOP. Então, o que é que ele está mostrando aqui? Se seria compras por CFOP, ele vai informar todas as compras, né, do CFOP, como está mostrando aqui. Ó. Por exemplo, 1.02, compras. Aí ele mostra a data de emissão da compra, o número da nota fiscal, a razão social do fornecedor, o valor do ICMS e o total da fatura. E aqui o total geral. Pode ver que ele separa por CFOP. Então, primeiro CFOP, todas as notas. O segundo CFOP, que foi a devolução. E assim por diante. Relatórios fiscais, vendas por CFOP. É o inverso da compra. Então, aqui ele vai mostrar todos os relatórios, né? Todos os relatórios que
Aliás, vai mostrar todas as vendas que foram feitas neste relatório no período solicitado. Tá? Então, ele vai separar por CFOP. Bom, neste período, infelizmente, eu só tenho o CFOP de vendas, né? Ele não tem nenhum de devolução para poder mostrar ele separado. Mas ele seria o quê? Ele mostraria o CFOP 5102 e mostraria os outros diferentes do 5102. Mesma coisa, usuário do sistema, período solicitado, o título do relatório, né, vendas por CFOP agrupado, data e hora da visualização do relatório. Separa por CFOP, nos mostra a data de emissão da venda, o número da nota fiscal, a razão social do cliente, o valor do ICMS, o valor do IPI, o valor sem IPI e o valor da fatura, né? O valor justamente da venda. E os seus totais, cada uma coluna tem os seus totais. Embaixo tem um resumo, total geral, né? Total sem IPI, total do ICMS e o total do IPI. Relatórios fiscais, resumo dos impostos. Também de um período, né? Ele vai confrontar aqui as entradas e as saídas. Eu vou pedir sintético. Né? Ele vai confrontar aqui os débitos e os créditos, tá? Então, usuário do sistema, período solicitado, o título do relatório, resumo dos impostos sintético, a data e hora da visualização do relatório. Pode ver que ele separa débitos e créditos. Débitos seria justamente as compras. Pode observar que ele tem aqui, ó, o CFOP, tá? Desculpa. No caso, o débito e os créditos separados, né? O que foi debitado e o que foi creditado. Então, observe aqui. O CFOP, a natureza da operação, tá? Foi debitado porque eu vendi, então vai ser debitado os meus impostos, tá? Então, tem aqui, ó, o valor da fatura referente ao CFOP 5102 acumulado do período, o valor do ISS, se caso no meio tem alguma venda de serviço, o valor do ICMS, tá? O imposto de renda de pessoa jurídica, o PIS, o COFINS e o CSLL. Cada um tem o seu total geral. E os créditos, tá? O resultado dele, né? Ele vai estipular aqui na parte do resumo. Então, o total geral, o total do ICM, o total do PIS, o total do COFINS, do CSLL, do IRPJ, do ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Ok? Relatórios gerenciais, clientes sem vendas. De um período, né? Vou puxar de um período de 1 até hoje, né? De todos os vendedores e vou executar. O mesmo vai nos mostrar no período solicitado, né? Separando a unidade federativa, o vendedor, o código do cliente, o nome do cliente, a data da última venda, os dias do contato, fone, endereço, cidade, unidade federativa e CEP. O mesmo mostra também o título, os dados da empresa usuária do sistema, o período solicitado, a data e a hora da visualização do relatório e o título do relatório, cliente sem vendas. Então, observe aqui, esse cliente 005, né, o código dele, ok? O nome do cliente, aqui ó, código, nome do cliente, a data da última venda, a quantidade de dias sem comprar, por isso que é o cliente sem vendas, está 370 dias sem comprar, quem é o seu contato principal e o fone do contato, né? Ou fone da empresa. Os dados do endereço, ok? Tá? Aqui o próximo cliente e assim sucessivamente. Relatórios gerenciais, DRE mensais. A DRE mensal ele vai sugerir de 1 ano, vamos pedir aqui referente a 2012, né? Que já terminou, então fica mais fácil a visualização, tá?
Bom, esse relatório ele visualiza os dados da empresa usuária do sistema, né? O período solicitado, o título do relatório, que é DRE mensais, a data e a hora da visualização. Observe que o mesmo ele mostra o faturamento da empresa mês a mês, né? Durante o ano inteiro, né? Nos visualiza os impostos e os descontos mês a mês, o custo do produto vendido mês a mês e o resultado. Esse resultado seria o quê? O faturamento mês a mês, né? Seria o faturamento menos os impostos e os descontos e menos o custo do produto. Ele daria o resultado. Observe que ele tem mês a mês. E abaixo ele nos mostra o nosso plano de contas, né? De despesa, mês a mês, como vocês estão observando. Relatórios gerenciais, lucro por cliente, de um período também, né? Lucro do cliente, então vou pedir um período para trás, que é tudo que já foi vendido. O tipo de relatório padrão seria sintético, né? Visualização de quem está utilizando o sistema, o período solicitado, o título do relatório, que seria lucro por cliente, a data e a hora da visualização do relatório. Bom, o mesmo ele mostra o código do cliente, a razão social do cliente, a quantidade de produtos no período, o custo médio do período, o total, né, do custo do período, o preço médio do período, o faturamento do período, tá? O lucro, né, do período e o percentual do lucro. Lembrando que o lucro é em cima do custo total. E aqui o percentual do lucro. Relatórios gerenciais, lucro por venda de um determinado período, vou pedir o mesmo, sintético de todos os clientes e de todos os vendedores. Tá. Bom, lucro por venda, solicitei o período, né? Os dados da empresa usuária do software, do sistema, o período solicitado, o título do relatório, lucro por venda, a data e a hora da visualização do relatório. Então ele coloca data, venda a venda. Então, a data da venda, o número da nota fiscal, a razão social do cliente, o valor da venda, né? O custo do o valor do período da venda, não é isso? O custo do período, a comissão do vendedor e o lucro, no caso, em cima do custo. Relatórios gerenciais, vendas mensais por cliente. Unidade federativa todas, vou colocar o ano de 2013, o vendedor, todos os grupos e todos os fornecedores. Ao executar, as vendas mensais do cliente, eu vou dar uma estendida aqui, né? Os dados da empresa usuária do sistema, o período solicitado, o título do relatório, vendas mensais por cliente, a data e a hora da solicitação. Bom, ele nos mostra o código do cliente, a razão social do cliente e o faturamento mês a mês que foi feito para este cliente. Então, março, abril, isso seria valores. E no final ele dá a média, né, de todos os meses. Né? Ele faz uma média em cima de todos os meses. Tá? E o total acumulado. Relatórios gerenciais, vendas mensais por produto. Vou pedir do ano de 2013, todas as unidades federativas. E o tipo que ele está especificando aqui é somente vendas. Eu não vou colocar todas as saídas não. Né? O resto tudo como padrão a executar. Bom, vou dar uma estendida aqui no relatório. Os dados da empresa usuária do software, né? O período solicitado. No caso aqui não é o período solicitado, né? O ano inteiro. Tá? O título do relatório seria saídas mensais por produto somente de vendas, né? A data e hora da solicitação do relatório. O mesmo ele separa por grupo de produto, né? Ele separa por grupo de produto. E em cada grupo ele mostra o código do produto,
a descrição do produto e a quantidade do produto que foi vendido mês a mês. Lembrando, não é valor, é quantidade vendida mês a mês. No final ele dá uma média, né, daquilo que foi vendido mês a mês e o total do ano, né, que seria a soma de todos eles. Relatórios, produção, estoque em processo. Bom, estoque em processo, esse relatório ele visualiza por inteiro, né? No caso aí é o que está sendo movimentado, todos aqueles produtos que estão em processo de produção, tá? Então ele visualiza os dados da empresa, a data, a hora da visualização do relatório, o título do relatório, que é estoque em processo, código do produto, o estoque daquele produto, o custo deste produto e o total deste produto, ou seja, os produtos que vocês estão visualizando, eles estão em processo de fabricação, tá? Todos esses que estão visualizando, ele tem uma, como é que se diz? Uma fórmula de produção dentro dele. Relatórios, produção, necessidade de produção. Vou pedir um período inicial aqui, do 1 até a data de hoje. Bom, o mesmo nos visualiza os dados da empresa usuária do software, né, do sistema, o período solicitado, o título do relatório, no caso, necessidade de produção, vendas, a data e a hora da visualização do relatório. Bom, ele mostra o código do produto, né? O produto que necessita de ser produzido, né? A quantidade que é necessitado de produção, o estoque atual, por exemplo, aqui esse aqui necessita de, no caso aqui é uma matéria-prima do primeiro produto, né? Então ele está precisando, tem uma necessidade de compra de 13.153, né? Atualmente tem um estoque de 3.192, então ele está precisando disso aqui para poder produzir, fazer parte da produção, né? As reservas, ou seja, a quantidade dele que está estipulando numa reserva, ou seja, numa pré-venda, no pedido de venda que foi feito para alguém, tá? O saldo, que seria justamente o estoque menos o que ele necessita, então seria isso aqui, né? Se eu pegar essa necessidade e subtrair isso aqui, vai dar justamente o saldo, tá? Que é a necessidade menos o que já tem no estoque. O preço de custo dele e o valor que ele tem, ou seja,